Olá. Deixa eu me ajeitar aqui, pera. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando. Opa, voltei. Vou tentar arrumar essa luz. Opa, vai atualizando. Tem alguém por aí? Manda oi aqui pra mim, deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver. Opa, chegando, tem gente chegando aqui, agora sim. Bom, então fazia mais ou menos um mês, eu acho, que eu não fazia live. E essa reestreia de lives não poderia ser com outra pessoa que não nossa musa maravilhosa, doutora Bruna Pitaluga, que já tá chegando por aqui. E que está lá, linda e maravilhosa, na Carolina do Norte. Cara de Bruna Pitaluga está na Carolina do Norte, ela já tá por aqui, que eu já vi. E no fuso horário dela, funcionava melhor esse horário. Na verdade, no nosso tema hoje, antes de eu aceitar aqui a Bruna, o tema hoje é o que normalmente eu e a Bruna falamos, que é a respeito das tireoidopatias na gestação, os desfechos gestacionais, principalmente as tireoidopatias autoimunes, principalmente o Hashimoto. E é bem legal porque desde a última live que eu e a Bruna fizemos, surgiram algumas coisas interessantes. Inclusive, eu estava agora de manhã revisando alguns é o seguinte. Internet boa, ruim? O que vocês acham? Voltei de 4G, tá? Vamos ver se de 4G a gente funciona melhor. Voltei no 4G, vamos ver se vai funcionar melhor. Vou chamar a Bruna aqui e aí a gente, sem mais delongas, troca a nossa... Então, estou recebendo aqui que tá pausando. Onde será? Olá! Oi, musa maravilhosa! Quero abraçar! Desde o nosso último encontro no aeroporto. Eu preciso abraçar! Ninguém sabe, eu acho que as pessoas não entenderam aquela nossa história do aeroporto. E aí eu vou contar. Essa história é a seguinte, lógico que eu sabia que a Bruna estava indo para os Estados Unidos, né? Eu já sei disso, aliás, há muito tempo. Coitado, né? Mas eu não sabia o dia. Eu não sabia que era naquele dia. A gente não sabia disso. Eu estava chegando de viagem. Eu acho que eu estava chegando de Florianópolis, e aí a gente tinha que colher exame de PCR, porque 2 dias depois a gente ia para Fernando de Noronha, a gente resolveu
colher no aeroporto. Resolveu na hora ali colher no aeroporto. Aí, quando eu tô indo embora da colheita do PCR, eu entro no primeiro elevador que vem na minha frente, abre a porta do elevador e eu e a Bruna, a gente fica de cara uma com a outra. Ficou. Não é que tinha mais gente no elevador, não é que tinha mais gente comigo. Nada. A gente cruza uma da cara com a outra, sem ter combinado nada. Bom. As duas de máscara, eu pego e falo assim, ó, eu não acredito. Quando eu falo eu não acredito, acabou a paz do aeroporto, que aí foi aquela gritaria, aquele chororô, aquela loucura toda que vocês podem imaginar. Então foi muito bom, porque Abraço, eu literalmente tira a máscara, fui a última beijo. pessoa que abraçou Bruna Pitaluga no Brasil. Foi mesmo, meu amor, foi exatamente Né? isso. Foi emocionante, eu saí de lá, comecei a chorar, eu entrei naquela fila da American Airlines, menina, mas eu chorava tanto. O Bruno falou, meu Deus do céu, eu falei, olha, é inacreditável o que aconteceu aqui nesse momento, inacreditável, a gente É encontrar inacreditável. no meio de Guarulhos o maior, assim, maior aeroporto da América Latina, se não me engano, sei lá, nem como é que funciona esse negócio. No elevador, quantos elevadores tem naquele Terminal 3? A gente Se saiu a no gente mesmo combinasse, elevador. não se achava nunca. Nunca. Ia ficar uma ligando para outra. Onde você tá? Não tá te cobrando. Onde é que você tá? É. E assim foi. Nós nos encontramos no Terminal 3 de Guarulhos no dia do meu embarque. De onde que não acredito em coincidência, cá entre nós, né? Então, Jamais, nem eu. Acho que tinha alguma coisa de realmente, como a Ana Paula aqui está dizendo, o universo conspirando. Com certeza Bru, absoluta. tira os comentários, não tiramos os comentários, o que você acha? Amor, eu sou de casa. Se você quiser deixar os comentários, se você achar que as pessoas vão interagir, quiserem conversar, eu sou de casa, não tem esse problema não com vocês. Acho bom, se você quiser deixar. Eu gosto de ver os comentários, acho simpático. Eu também acho, eu sou de casa. Acho meio opressivo tirar os comentários. Eu acho bacana a gente às vezes saber o que as pessoas querem escutar também, como é que, enfim, interagir um pouquinho. A gente pode fazer isso, pra mim tá ótimo, tá tranquilo. Aí, deixa eu te explicar uma coisa. Nosso assunto sempre é o mesmo, a gente sempre fala de gestação, de hoje vamos falar de outra coisa. Fui pega de surpresa. Para quem não sabe, a Bruna, desde a primeira edição do curso, a Bruna é minha convidada, ela sempre e assim, a gente sempre se passa lá no curso, a gente fala muito mais do que devia para falar, e é maravilhoso, porque a aula da Bruna lá no curso Doença de Hashimoto é uma aula incrível, uma aula que todo mundo que lida com gestante, todo pediatra devia assistir, todo endócrino devia assistir, toda pessoa, todo médico. Todo mundo, eu também acho. Todo médico tinha que assistir, concordo. E agora, dia 20 e 21 agora de agosto, vai ser a 4ª edição desse curso e última edição. Por que última edição? Aí é que eu quero explicar isso para as pessoas que estão aqui, que eventualmente estão na dúvida, vamos escrever, não vamos escrever, né? Todo curso, ele tem uma vida útil, tá? Ainda mais um curso como esse, que é um curso que é um nicho, a gente fala desse assunto de forma muito focada. Então, tem uma hora que as pessoas cansam um pouco de falar daquele assunto. A gente, às vezes, precisa de um pouco de férias do assunto. E, além disso, a gente precisa deixar rolar um pouco de publicações, de estudos, para que a gente volte a enriquecer e torne o curso cada vez mais interessante. Então, não é que nunca mais eu vou fazer o curso, a gente vai fazer uma pausa agora de respiro, aí eu vou começar a falar de outros temas, e é legal, porque a gente sai da zona de conforto. A gente, como médico, a gente precisa sair da nossa zona de conforto de vez em quando, certeza. E falar de assuntos que nos provoquem um pouco mais. Então, essa edição vai ser a última desse ciclo, daqui a pouco, daqui a um ano, não antes de um ano, eu não vou fazer de novo, eu estou pensando em alguma coisa entre 1 a 2 anos. E, logicamente, que a Bruna estará nessa também. Bru, vamos começar? E a minha aula, e eu dou aula nesse curso também, a minha aula desse curso também, a Mari ligou para mim e falou assim, você precisa de quanto tempo? Eu falei, eu não gosto de ficar presa a tempo nessa aula. Você não gosta de presa a tempo. Eu não gosto de ficar... dessas amarrações. Me deixa livre. Eu acho que tem que deixar. Ô, Bru, então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de autoimunidade tireoidiana na gestação. Por incrível que pareça, ainda existe controvérsias a respeito disso. Se isso é importante ou não é, se a mulher que tem Hashimoto, ela tem que ser preparada de forma diferente para a gestação, ela tem que esperar, ela tem que ser avaliada melhor durante a gestação, de forma mais próxima. A gente está inventando moda ou não, Bru? Controvérsia para quem não está abrindo o PubMed, né? Porque
Eu ando, como eu cheguei, depois que eu cheguei aqui, eu ando meio ácida, eu confesso pra vocês. Enfim, a controvérsia é Tá porque não tá americanizando, Bruna. em 3 semanas já, pelo amor de Deus. Controvérsia para quem não abre o PubMed, ou para quem não estuda imunologia reprodutiva, não estuda tireoide na gestação, porque é muito óbvio que precisa ter todo um acompanhamento separado das doenças autoimunes durante a gestação. E as doenças autoimunes da tireoide, então, são a base na fisiologia. Então, não tem, quem entende a fisiologia da tireoide na gestação fala assim, é óbvio que tem alguma coisa diferente que vai acontecer aqui. É óbvio que tem alguma coisa diferente. Então, eu acho que não é uma invenção, eu acho que é uma questão óbvia, uma questão fisiológica, uma questão de conhecimento da base da imunologia reprodutiva. Eu acho que o sistema imunológico tem sido tratado de uma forma muito banalizada por todas as áreas da medicina. Eu acho que, enfim, eu acho que é o sistema que determina o conjunto celular, que determina muito das nossas reações diárias. As doenças autoimunes crescem, as doenças relacionadas ao sistema imunológico, esclerose múltipla cada vez mais cedo, enfim, todas essas questões relacionadas a doenças autoimunes cada vez mais precoce, e não seria diferente na gestação. A gestação precisa de um olhar diferente, a autoimunidade da tireoide, então, nem se fala, precisa de um olhar diferente. Todo profissional que atende mulheres que estão em idade fértil precisam ter esse conhecimento, precisam entender o que é o funcionamento da tireoide num adulto. Enfim, eu estou falando de adulto porque a gente está falando de mulher em idade fértil, mas você precisa conhecer a tireoide o tempo inteiro. Você precisa conhecer a tireoide naquele momento, você precisa conhecer os efeitos do estilo de vida da tireoide naquele momento para você poder compreender o que é o período gestacional em que nós temos 2 glândulas tireoidianas se desenvolvendo ao mesmo tempo. Então, tem a tireoide materna com a tireoide fetal, e ainda tem uma terceira que eu me atrevo sempre a falar, eu falo que tem uma terceira glândula tireoidiana que não tem o nome de tireoide, mas é uma tireoide, que é a placenta. Eu sou louca pela... A placenta é uma tireoide. É uma tireoide. Aí a gente até se arrepia inteirinho. Tá? A gente até se arrepia, porque eu e a Bruna, a gente tem um negócio com placenta, e a Bruna falou maravilhosamente, a placenta é uma tireoide. É uma tireoide. Ela tem neogenase, ela tem iodo, ela produz, a placenta produz o próprio iodo. Não precisa muita mágica, não. Ontem eu dei uma aula numa pós-graduação que eu digo assim, o corpo foi feito para dar tudo certo. A gente não atrapalhando, na maioria das vezes dá certo. E uma das coisas que eu mais acho bonito que a Bruna fala é a questão da imunologia da gestação. Por quê? Porque é um corpo estranho na mulher, é um corpo estranho, é metade do componente genético, mas outra metade não. Então, numa mulher que tem uma doença autoimune, seja ela Hashimoto, seja outra doença autoimune, o sistema imunológico ele tem um GPS ruim, ele não sabe muito bem distinguir o que é para proteger, o que é para atacar. E aí, de repente, chega ali um conjunto de células, um aglomerado de células que não é igual, que não é idêntico, e aí o sistema imunológico tem que pegar aquele aglomerado de células, que é o trofoblasto, aglomerado de células que é o início da gestação e que tem que grudar dentro da cavidade uterina e tem que dizer assim, tá bom, e agora? Isso aqui é daqui ou não é daqui? Não é daqui, é diferente do meu material genético. É para eu atacar ou é para eu receber? Recebo ou ataco? Tolero ou mando embora? Essas são as reações imunológicas iniciais da gestação que, em última análise, vão definir se a gestação vai para frente ou não. Exato. E a Bruna fala isso lindamente. Esse é o maior desafio imunológico que os seres humanos passam, que é gerar uma vida dentro de si mesmo. É exatamente isso. Imagina, e eu acho que quando a gente fala de autoimunidade da tireoide, a gente está falando das pessoas... Essa noção que a gente tem dentro da medicina, Ju, de que a autoimunidade da tireoide está na tireoide. A autoimunidade, não, pelo amor, parem com isso. A autoimunidade da tireoide se manifesta na tireoide, mas ela, na verdade, é uma questão sistêmica. Ela é uma complexidade sistêmica de alterações de sinalizações metabólicas sistêmicas que se manifesta na tireoide. Tanto é que as doenças tireoidianas, a gente sabe que uma doença autoimune é mais comum ter a segunda, a terceira, a quarta doença autoimune. Então, é uma manifestação tireoidiana que depois vai ser uma manifestação osteoarticular, que depois pode ser uma manifestação cerebral, uma manifestação dermatológica, mas não importa, isso na verdade significa a autoimunidade da tireoide do ponto de vista obstétrico, que como eu sempre vejo
sinalizam um desequilíbrio da resposta do sistema imunológico. Imunológico. Ponto. É uma doença do sistema imunológico. Pronto, acabou. Se ela vai ser no cabelo, na pele, na tireoide, na articulação, no coração, não interessa o lugar. É só o endereço que está mudando. O nome, o distúrbio é imunológico. Exatamente. E para a gestação isso é super importante, porque o que acontece no sistema imunológico sistêmico, não estou falando de tireoide, a gente está falando do sistema imunológico, vai ter interferência na gestação. Porque todo o corpo feminino tem que estar direcionado para receber aquela gestação, para receber aquele conjunto celular, aquele blastocisto que vai ser implantado. E isso é uma coisa que é absolutamente necessária. Tanto que a principal complicação relacionada a doenças autoimunes, inclusive tireoidite de Hashimoto, é infertilidade. Infertilidade. É infertilidade. Então, é o sistema imunológico olhar aquele aglomeradinho de célula e falar assim, não é daqui. Não vou deixar entrar. Exato. Não gostei. Não vou tolerar. Exato. E fica tão confuso, Ju. O sistema imunológico ele começa a ficar tão confuso que ele fala o seguinte, peraí, eu não estou preparado, eu estou tentando combater um negócio. A gente usa essas palavras de combate, tudo, porque o sistema imunológico tem essa cara muito de exército, assim, enfim, de combate mesmo. Então, o sistema imunológico fala assim, peraí, você está querendo me botar uma gestação, que é o evento imunológico mais complexo do corpo humano. Enquanto eu estou resolvendo um problema de tireoidite de Hashimoto aqui, ou de cardiopatia, ou de problema osteoarticular, pelo amor de Deus, não tem a menor condição. Então, o que o sistema imunológico determina? Não está na hora de engravidar, eu não estou pronto para engravidar, porque engravidar demanda muito do ponto de vista metabólico. O corpo feminino tem que estar preparado para aquele momento da gestação. Então, se você não estiver preparada, a principal complicação vai ser a infertilidade. Aí, não, só para começar, né? Só para começar a infertilidade. Não, mas espera, engravidez. Segunda complicação mais comum, abortamento de repetição. Então, todo mundo fica usando milhões de medicações, inventando trilhões de peripécias para abortamento de repetição, e às vezes não pedem uma avaliação de anticorpo antitireoidiano, mas está prescrevendo heparina de baixo peso molecular. Então, as mulheres estão usando milhões de injeções de heparina de baixo peso molecular sem nunca terem feito uma avaliação de anticorpo antitireoidiano. Então, é só para situar simplérrimo, muito o custo-benefício, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista psicológico, enfim, é completamente diferente. Mulheres que vão para reprodução assistida por infertilidade e não tem avaliação de anticorpo antitireoidiano, não, pedi um TSH. Tá normal, vai embora. Tá normal, tá ali, tá 2,4, tá ótimo. Peraí, TSH, você é sério mesmo que você tá pensando em TSH numa altura dessa do campeonato da sua vida, no meio de 2021, você tá pensando nisso ainda? Então é nesse contexto que a gente fala sobre as doenças da tireoide na gestação, inclusive no curso tem essa explicação toda sobre fisiologia, sobre esse funcionamento, que eu acho maravilhoso. Nossa, eu acho maravilhoso. Aí começa assim, ó, então é mais difícil engravidar. Quando engravida, é mais comum abortar. Mas quando passa por essas duas etapas, a gente ainda vê mais complicações gestacionais. Muito mais. A gente vê retardo de crescimento intrauterino, a gente vê mais doença hipertensiva específica da gestação, a gente vê mais diabetes gestacional. Muito mais. E aí depois mas aí se passar por essa etapa também, a gente vai ver a vida futura. Aí a gente vai ver esse nenenzinho que foi gerado nesse ambiente imunológico desfavorável, mas que sobreviveu, mas que foi lá e se desenvolveu. A gente vai ver nesses nenéns expostos a essa autoimunidade, expostos a esses anticorpos e essas disfunções de tireoide, uma série de desfechos de saúde de vida futura. Que é exatamente a programação metabólica. Distúrbio de atenção e hiperatividade. Distúrbio de atenção e hiperatividade é uma loucura. É um absurdo, doenças muito alérgicas, mais frequente. 5 vezes mais frequente. Distúrbios metabólicos, obesidade. Então, existe consequências antes da gravidez, durante a gestação e na vida futura. Né? Não é nem desfecho fetal, não é desfecho neonatal, é desfecho neonatal e vida futura. Perfeito. Então, é impressionante o quanto a gente tem a contribuir quando a gente, enfim, faz esse trabalho de disseminar essa informação. Você quer ver uma coisa bonita? Olha o que eu achei aqui. Ó. Aqui não vai dar para ver, né? Cadê? Aqui. Depois eu vou te passar. Ai, meu Deus do céu. Ele é tão novo, que é de setembro de 2021, tá, querida? Me manda, ele ainda não foi publicado. Por favor. Chama assim, ó, Placental Pathological Features in Thyroid Autoimmunity. Então, o que a gente... Eu não conhecia esse artigo, porque ele é novo, ele vem do futuro, né?
E aí, Bru, Tô olha que emocionada. coisa mais linda, porque isso aqui vai para o nosso curso com certeza absoluta. Olha que coisa mais linda esse estudo, tá? Novíssimo. Anti-TPO, anticorpo antiperoxidase, no Altera. início da gestação está associado com a normalidade do Doppler da artéria uterina. Com Hello! certeza. É Será que vamos exatamente precisar isso. dar S-Clexane para todo mundo ou a gente tem que se ligar disso? É isso, Ju. Nossa, esse ponto. E olha que coisa impressionante. Na primeira aula do curso, o que a gente fala? Não tem como. O citotrofoblasto não tem como invadir, porque para a invasão do citotrofoblasto, ele precisa de autorização do sistema imunológico. O que a gente entende? É isso que as pessoas não conseguem fazer a ligação, e a gente tenta fazer essa ligação o tempo inteiro. O que a gente encontra no exame complementar, que é a resistência das artérias uterinas, nada mais é do que a leitura da resposta do sistema imunológico na primeira onda de invasão, que nada mais é do que a autorização do sistema imunológico, que é um evento inflamatório. Ele é um evento de ativação do sistema imunológico. E as pessoas não conseguem fazer essa ligação. Então, o que o artigo traz... Nossa, acho maravilhoso. Estou piada de novo, porque nós somos apaixonadas mesmo por uma placenta. Eu estou fazendo download aqui. Estou fazendo download. Me manda, pelo amor de Deus, eu quero desligar esta live e receber ele no meu WhatsApp. Então, a alteração de Doppler da artéria uterina é relacionado... Não é o TSH, não é a hipotiroidismo, é relacionado ao anti-TPO. Aí, o que mais que eles viram assim, ó? Diminuição de volume placentário. Nada. Diminuição de volume de placenta, uma ocorrência maior daquela vasculopatia placentária, né? Eles têm um nome aqui que vou lá que eu tenho que achar aqui o nome, severa malperfusão vascular materna, então é aquele lado placentário materno cagado. Exato. Cagado. Restrição de crescimento uterino, parto prematuro, descolamento prematuro de placenta. Restrição do crescimento uterino. E sabe quando que a gente vê mais isso? Com TSH maior ou igual de 2,5, Bruna. Exato. Então, assim, ó, não é assim, ó. Não é TSH hipotiroidismo. Não é TSH. É anti-TPO, tá, gente? Que a Sociedade Americana de Tireoide, de uma forma muito egoísta, e como eu tô ácida mesmo, covarde, fala o seguinte: para a mulher que quer fazer reprodução assistida, o TSH, eu estou falando de TSH agora, hein, que é um parâmetro que a gente, no curso, explica para vocês que nem é o melhor parâmetro de avaliação. Não é. Eu explico para vocês como funciona a questão do TSH durante a gestação no curso, inclusive. Tem vários artigos da Nature falando sobre isso. Bom, o TSH nem é o melhor parâmetro, mas a Sociedade Americana de Tireoide, de uma forma muito, muito egoísta e muito covarde, fala o seguinte: para você que vai fazer reprodução assistida, os melhores resultados são com TSH menor do que 2,5. Mas para você que está em casa e está tentando engravidar e não procurou a clínica de reprodução assistida, espera seu TSH chegar em 10. Vê aí se você engravida ou não. Vê aí se você engravida ou não. É uma... Aí quando você tiver no terceiro aborto... Isso, aí você procura. No terceiro, exato. Você procura, tá? Passa pelo primeiro, pelo segundo, pelo trauma, pela curetagem, para dar sinéquia intrauterina, para você ter complicações. Bom, não deixa eu e a Ju falando sobre isso não, que eu já... Domingo de manhã já estou no Dia dos Pais cutucando a opção. Mas é assim, eu acho isso, é exatamente isso. Não tem que esperar a TSH subir na gestação, não é. E todos os trabalhos mostram com TSH. Os melhores desfechos são com TSH menor do que... Não, TSH de 10 não é tão ruim. Ah, pelo amor de Deus, vai catar pouquinho no seu. Exato, no seu é refresco. E aí, o que normalmente a gente recomenda, eu já vi um monte de gestante aqui, tá? E essa recomendação nossa aqui é totalmente off-label. Então, assim, o que a gente está falando aqui não é o que as sociedades falam. Isso é fato. A gente colhe TSH, a gente acompanha a prova de função tiroidiana das nossas pacientes com autoimunidade. Nossa! Todo o mês da gravidez. Todo mês. Não é uma vez no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro. A gente acompanha todo mês. Jamais. E paciência. O convênio que lute, que acha isso ruim, bom, nós não estamos preocupados. Eu não trabalho para convênio, eu trabalho para o paciente. É isso aí. Então, os guidelines, muitas vezes esses guidelines de sociedade, eles têm um pouco desse conflito, né? Porque eles querem, de alguma forma, alinhar
a conduta do dia a dia, né? As evidências com o que vai funcionar para a maioria das pessoas. Mas nós que trabalhamos no consultório, né? Nós que somos a linha de frente do atendimento, a gente pode sim respeitar o guideline, ler, conhecer o guideline, claro. Mas assim, nas minhas gestantes, não. Nas minhas gestantes eu vou fazer diferente, nas minhas gestantes eu acompanho todo mês. E a gente vê que isso faz muito bem para a gestação, para a mãe, porque assim, ó, o anti-TPO, a presença da tiroidite autoimune aumenta o risco de diabetes gestacional. Está escrito, inclusive, nesse artigo da Placenta aqui, mostrando isso, tá? Desse artigo que eu baixei. Aumenta o risco de diabetes gestacional. O diabetes gestacional é um carimbo no passaporte metabólico da mãe e do filho. Tá? Então, depois que a gestação... E é uma doença do período gestacional. É relacionado aos hormônios placentários. Porém, depois que a mulher, a gestante, passou por um diabetes gestacional, ela ganha um carimbo para o resto da vida, de que é um carimbo metabólico. Nunca mais ela funciona igual. Exato. Nunca mais a glicemia, a insulina dela é a mesma. Nunca mais o corpo dela funciona do mesmo jeito, perceba ela ou não, saiba disso ela ou não. E o nenê também. A gente não pode aceitar mais esses carimbos metabólicos. Não pode, porque a gente está vivendo uma epidemia de doença crônica, uma epidemia de obesidade, uma epidemia de diabetes. Não dá hipertensão arterial. De hipertensão arterial, exatamente. E você, Ju, você está falando sobre isso e tocando nesse assunto, já que a gente vai falar sobre saúde materna, tudo que acontece na gestação tem efeito ao longo da vida dessa mulher. Tudo. Não acredite você, não tem um evento durante a gestação que não tenha essa marcação. Doenças autoimunes aumentam todas as chances de complicação durante a gestação. Janeiro desse ano, Sociedade de Medicina Materno-Fetal aqui nos Estados Unidos, o congresso foi online. Eu participei do congresso em janeiro desse ano. Teve uma tarde somente dedicada sobre as doenças da gestação e os desfechos ao longo da vida dessa mulher. Eles estão desesperados, porque os dados são assustadores. Assustadores. Entendam o que está sendo feito. E isso me chama muita atenção, porque eu falo assim, peraí, ninguém está vendo. Se você faz a mesma coisa e tem o mesmo resultado, isso é, no mínimo, uma ignorância. Você tem que mudar alguma coisa no meio desse processo aqui. O que os americanos estão vendo? Você pode aumentar leito de UTI, você pode botar Clexane para todo mundo, você pode botar essas mulheres para tudo. O número de pacientes em complicação gestantes aumenta exponencialmente. Eu estou falando dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles trabalham com dados, inclusive, para justificar gastos em saúde pública nos Estados Unidos. Mas os americanos, eles são a melhor referência, mas não achem vocês que isso está diferente no Brasil, não. Muito pelo contrário. Então, o que acontece? Os valores têm mudado. Mas, espera aí, doenças autoimunes também estão aumentando, cada vez de forma mais precoce. E vai aumentar mais. Muito mais. Ontem eu dei uma aula para um grupo de médicos de pós-graduação de medicina do esporte. E uma das coisas que eu falei para eles assim, ó, se vocês atendem seres humanos, se preparem para os próximos anos que virão. Porque as doenças autoimunes, elas já estavam em crescimento exponencial. A gente observa isso claramente no consultório, inclusive com uma mudança de perfil. Então, antes as doenças autoimunes eram mais frequentes em mulheres, eram mais frequentes em adultos, idade fértil. Agora a gente vê homem, a gente vê criança, a gente vê idoso. Muito. Ou seja... Tem pediatra aqui para falar sobre isso. É isso aí. E aí agora, com o Covid, com uma pandemia mundial, de uma infecção viral, que muito se assemelha a uma doença autoimune, que gera um registro metabólico. A gente está vendo que o Covid ele gera um carimbo metabólico também, ele muda o funcionamento imunológico. Eu acho, a gente já cantou essa bola no passado, numa live a gente já tinha falado sobre isso. Que a gente vai ter ainda mais doença autoimune tiroidiana por causa de Covid. Com certeza, também acho. Eu não vou nem falar, porque eu acho que tem mais coisa envolvida sobre isso. Mas eu não vou lançar polêmica aqui, não, porque tem mais aquilo que a gente não vai... tem mais aquilo. Tem mais polêmica relacionada a isso aí, que eu não quero aumentar ainda a polêmica de vocês, nem tocar o terror na cabeça de vocês. Deixa que eu e Ju, a gente troca essas mensagens aí no paralelo. Mas tem muito mais coisa que vai acontecer nos próximos anos
E eu acredito que não seja tanto tempo assim, não. Eu estou imaginando aí que seja de 3 a 5 anos no máximo para a gente começar a ver o resultado em uma geração que vai ser impactada de uma forma muito expressiva em relação não só a uma doença infecto-contagiosa, mas as condutas que foram tomadas em relação a essa doença infecto-contagiosa. Isso aí a gente vai aguardar cenas dos próximos capítulos. Cenas do próximo quem sabe capítulo. a gente volta aqui para falar sobre isso para vocês. Mas não é tão simples como vocês imaginam o acompanhamento e a conduta. E isso é uma coisa muito interessante, Ju, porque todas as doenças infecto-contagiosas, elas têm o poder de criar isso. Eu até ia fazer um vídeo esses dias sobre isso. Eu falei, não sei se eu quero tocar nesse assunto, mas eu tô aqui com vocês, vou tocar. Só para situar vocês, inclusive situar os obstetras, os médicos que estão aqui, se vocês não estão acompanhando isso que eu e a Ju estamos falando, eu vou falar como obstetra o que eu vejo para vocês. O que acontece é que o nosso sistema imunológico ele sempre faz o reconhecimento de uma sequência de aminoácidos. Então, ele faz uma leitura de peptídeo. Então, a gente tem aminoácido, peptídeo e proteína. Então, ele vai fazer a sequência desses aminoácidos. E essa sequência ela costuma ser compartilhada com várias outras estruturas virais. Então, na hora que você tem uma infecção viral, seu corpo cria um anticorpo. Eu estou falando de um dos mecanismos, que é o mecanismo mais comum, que é o mimetismo molecular. E aí, a sua imunoglobulina fala assim, o que o corpo fala assim? Eu conheço aqui, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tudo que for 1, 2, 3, 4, 5, 6, na hora que o seu metabolismo ele cria esse anticorpo, ele vai reconhecer 1, 2, 3, 4, 5, 6 como sendo, então, uma proteína inimiga e vai reagir contra. Então, todas as doenças infecto-contagiosas, elas têm esse potencial. A gente já tem isso muito bem descrito com herpes simples, com citomegalovírus, com outras doenças, enfim. Epstein-Barr, super, super bem descrito. Então, a gente talvez tenha isso também relacionado ao coronavírus. Mas vamos ver se isso vai realmente acontecer. Eu acho que tem muito mais coisa que não está sendo publicada, mas não entrarei neste mérito neste momento para não confundir a cabeça de vocês. Mas todo obstetra tem que ficar de olho em relação a essas informações, esses dados que serão publicados, porque isso vai interferir no seu acompanhamento clínico, com certeza, e vai interferir, inclusive, no seu acompanhamento de doença tireoidiana. Ju, a gente tem tempo? Tem tempo para falar mais coisa. Vamos lá. Tem muito tempo. Tem muito tempo para falar. O outro que eu ia falar sobre pós-parto, que eu acho super importante para falar sobre pós-parto. Mas vamos falar de um outro assunto que eu acho interessante, que sempre é uma coisa, e ontem a gente conversou. Iodo na gestação. Né? Adoro polêmicas. Adoro polêmica. E aí também estava aqui futricando, porque eu caí da cama hoje, que eu estava com uma dor nas costas e queria ver o jogo do Brasil, enfim. Aí caí da cama e aí eu comecei a dar uma zapiada, assim, para achar umas coisas. E eu achei, Bru, olha que legal. Quentinho também, não é do futuro, como aquele artigo da placenta, mas a gente sempre conversou muito a respeito da questão da suplementação de iodo. O iodo, ele é importante para a saúde humana. Ninguém está dizendo aqui que iodo não é importante, que iodo é perigoso. Muito pelo contrário, a gente entende a importância do iodo para a saúde da tireoide, para a saúde das mamas, para a imunidade, para um monte de coisa. Para tudo. O problema como a gente convive hoje com uma quantidade muito grande de pessoas com alta imunidade tiroidiana, os últimos números mostram que mais ou menos 20% das pessoas do universo têm anticorpo antitireoide positivo. É muita gente. É muita gente. 20% de todas as pessoas humanas. Então, assim, o que acontece quando você resolve, por qualquer razão que seja, por fervor religioso ou indicação médica, você suplementar iodo numa pessoa que tem antitireoperoxidase positiva ou antitireoperoxidase em títulos altos? Acontece uma tragédia. Uma tragédia. Anunciada. Anunciada. A gente vê isso na gestação, a gente vê isso fora da gestação, a gente vê pessoas que começam a referir piora, quadro de tiroidite dolorosa, quadro de hipotiroidismo, uma evolução mais acelerada da doença. E aí o que a gente faz, né? Bom, iodo é importante. Na gestação é super importante, porque existe uma demanda aumentada de iodo na gestação. A tireoide cresce durante a gestação, ela aumenta de volume. Na mulher com anticorpos antitireoide positivo, vai crescer mais ainda, existe uma demanda ainda maior. E aí o que a gente faz, então, numa gestante que tem anticorpo antiperoxidase positiva, mas eu quero aumentar a oferta de iodo? Como resolver essa equação sempre é uma coisa super difícil para nós. Bru, fala um pouco sobre isso.
É super complicado falar do iodo no contexto que a gente está dessa sociedade. A Ju, inclusive, numa outra live, tinha falado sobre o livro. Na verdade, nós estamos vivendo uma pandemia de excesso de iodo. Eu não lembro nem qual era o autor do livro, mas eu me lembro que você me falou isso. A gente estava numa live. Por produtos que não era assim iodo de comida. Não, o iodo tudo. De cosmético. Adjuvante, nos cosméticos, nas comidas, na panificação. Tem um monte de iodo no pão que a gente come. Que vocês comem, porque nós não comemos muito pão. Então, o iodo, não é que o iodo tá só no sal, gente. O iodo, aqui no Brasil, o iodo obrigatoriamente está no sal. Mas ele é onipresente também em polivitamínicos, em cosméticos, em maquiagens, em produtos de higiene e limpeza, nos alimentos. Então, a gente está... Assim, existe mais problemas hoje de excesso do que a falta de iodo é uma tragédia para a saúde humana, uma tragédia para a saúde cerebral. Mas o excesso também não é bom, não. Que é a curva em U do iodo que a gente fala tanto. Que é a curva em U da maioria dos nutrientes, né? A maioria dos nutrientes é a curva em U. Nem o excesso, nem a deficiência são interessantes. A gente tem que achar um ponto de equilíbrio aí para o iodo. O iodo, do ponto de vista gestacional, só para situar vocês, o iodo fez a diferença entre os humanos que nós conhecemos hoje. Tem 2 nutrientes que fizeram essa diferença, o DHA e o iodo. Os 2 vieram do mar. Então, a partir do momento em que os humanos, eles na costa aprenderam a pescar, eles desenvolveram os utensílios e desenvolveram as armas para fazer a pesca e começaram a ingerir, então, esses peixes que tinham o iodo que eles ingeriam da alga e tinham o DHA que eles ingeriam, obviamente, do krill, dos pequenos camarões que ficavam na superfície. Da comida que os peixes comiam. Exatamente. Isso fez a diferença total, completa e absoluta no cérebro humano como nós conhecemos hoje. Eu acho a história do desenvolvimento humano fantástica, porque isso faz para a gente... entender o que realmente foi importante durante a nossa existência nesse planeta aqui e como nós chegamos aonde nós chegamos. Então, ingerir o DHA e o iodo fez com que o cérebro mudasse o tamanho do seu volume. Então, os estudos mostram isso. Então, a partir do momento que é detectado iodo na corrente, enfim, no material genético desses fósseis, a gente começa a entender essa diferença entre os seres humanos, o que eram os hominídeos, o que são os seres humanos atuais. Então, ninguém está tirando aqui a importância do iodo dentro do nosso desenvolvimento, muito menos durante a gestação, que é fundamental, principalmente para a saúde cerebral do feto em desenvolvimento, que a gente sabe que o iodo é importante. Só que tem uma questão interessante, isso aconteceu há milhares de anos atrás, você tem uma expectativa aí desse desenvolvimento há 200 mil anos. O que acontece? A gente hoje não vive um momento de pandemia de deficiência de iodo. Então, esse iodo ele está presente, como a Ju disse, em vários nutrientes, em várias formas de produtos alimentícios, em cosméticos, em produtos que são ingeridos, no que a gente se aplica na pele, enfim. O iodo, ele hoje, na verdade, ele está onipresente dentro da nossa sociedade. E aí, quando a gente vai fazer a investigação dos nossos pacientes, a gente, na verdade, identifica que essas pacientes elas têm excesso de iodo. E isso eu desafio vocês a testarem dentro do consultório. É impressionante o excesso de iodo. Eu falei com a Ju, a gente estava falando, que ela falou assim, essa semana nós falamos sobre um caso, eu vou contar para vocês. A Aline, que trabalha comigo no consultório, nutricionista, atendeu uma paciente que tá usando iodo e chegou um iodo urinário de 7.000, que é um valor aí muito horripilante, acima. É horripilante, é desesperador um iodo urinário de 7.000. Então, ela até compartilhou comigo esse caso, perguntou como é que seria a conduta. Enfim, primeira coisa é tentar tirar tudo que tem, mas isso aí não é o caso para falar para vocês. Mas identifiquem que hoje nós não vivemos uma pandemia de deficiência de iodo. O que a Gil falou? O iodo é a estrutura e a molécula central do hormônio tireoidiano. A gente precisa do iodo. Então, é como se eu formasse tudo, mas ficasse tudo jogadinho. Na hora que a gente coloca o iodo, a estrutura do hormônio tireoidiano, como a gente conhece, ela realmente existe. Só que durante a gestação, no momento de doenças de autoimunidade, a estrutura tireoidiana ela não tem a mesma fisiologia. A gente precisa entender isso de uma forma muito rápida, porque dar iodo no meio dessa confusão é jogar para a tireoide uma responsabilidade. Vai falar assim, peraí, eu não tenho como mais montar isso. Você tá brincando comigo. Eu estou tentando sobreviver para não tentar destruir mais esse tecido tireoidiano. Fazer o mínimo possível para a sobrevivência. Você ainda está jogando iodo, é como se você estivesse ainda jogando
mais lenha nessa fogueira. Então não tem condição da gente dar iodo, e muito menos iodo na forma que as pessoas costumam fazer. A Gil falou como crenças religiosas. Porque, crenças religiosas. O pessoal gosta de enfiar um negócio de iodo aí em altas doses para os pacientes, não tem nem ideia do que está acontecendo, não faz uma dosagem de iodo, não tem uma dosagem de anticorpo antiperoxidase. É só isso que precisa. Dose de anticorpo e iodo urinário, tá o iodo bom. não é ruim, o iodo é a coisa mais linda do mundo. Mas antes de dar qualquer iodo a mais, exato. A hora que eu resolvi dar qualquer iodo a mais, eu só preciso de 2 respostas. Quanto essa mulher tolera a mais de iodo na vida? Estou falando de gestante, tá? Exato. Então, eu preciso saber se ela tem anticorpo antitireoide, se ela tem antitireoperoxidase. Porque se ela for antitireoperoxidase positiva, talvez ela não tolere esse excesso de iodo. E eu preciso saber se ela de fato precisa. Então, assim, ó, pelo menos não é o marcador perfeito, mas é pelo menos um iodo urinário. É uma amostra de iodo urinário. Até nem precisa ser 24 horas. Se der para fazer 24 horas, melhor ainda. Mas assim, a gente pode trabalhar com uma amostra de iodo, pelo menos para ter uma noção do que está acontecendo. Então, assim, ó, antes de tomar iodo, 2 informações importantíssimas e que a gente não pode abrir mão. Tem ou não tem anticorpo antitireoide? E como que é o meu status de iodo atual para ver se eu preciso ou não preciso desse iodo. Por quê? Se eu já estiver em excesso de iodo, eu não preciso tomar iodo a mais. Ponto, acabou. E essa mulher que já está exposta excessivamente a iodo, quando ela engravida, lá na placenta dela, já vai ter um mecanismo dizendo assim, ó, esse iodo aqui fica fora, aqui para dentro do meu fetinho, não entra mais. Não. Existe um processo de deiodinização na placenta que vai regular se o iodo entra ou não entra. Então não adianta atolar a gestante de iodo. Porque quem vai decidir em última análise quando o iodo vai para o feto ou não é o iodo que a gestante está tomando, meu bem. É o iodo que a placenta deixa passar. E se a placenta não quiser que passe, não vai passar. Não vai passar. Ponto. Então a gente tem que entender que a placenta ela é uma porta regulatória de nutrientes. E por isso que a gente acha tão importante assim estudar e entender saúde placentária. Então, essas fórmulas gestacionais, esses polivitamínicos, especialmente polivitamínico assim de farmácia, né? Aquele que não é feito, não é manipulado de acordo com as necessidades individuais de cada gestante, eles, no geral, eles vão ter ali 150 a 300 microgramas. 300 microgramas de iodo. É muito para uma mulher com anti-TPO. Ela é muito para uma pessoa com autoimunidade tiroidiana. Um dos artigos que eu peguei agora de manhã, Bru, é inclusive um artigo mostrando comportamento de antiperoxidase, de anti-TPO, na gestação de mulheres com hipotiroidismo que foram suplementadas com iodo. E o que esse artigo? É um artigo pequenininho, são 20 gestantes só. Mas eu acho que já dá uns insights interessantes. Então, eles dividiram em grupos de quantidade de iodo que foi dada. Então, entre 100 a 150 microgramas de iodo, não teve, assim, uma tragédia nos anticorpos antiperoxidase, não alterou TSH e essas gestações foram bem. Passou de 150, aí o negócio já não ficou ladeira bacana. abaixo. Então, hoje a gente tem um estudo bem pequenininho que mostra que se eu quiser, se houver a necessidade de iodo suplementar em uma gestante, 100, 150, a média de anticorpo dessas pacientes no primeiro trimestre era na casa de 400. Então, também não era assim, né? Então, não era aquela tiroidite de Hashimoto clássica. Então, assim, tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito bem planejada. Porque eu vejo aqui gestante usando Lugol. O tempo inteiro. Não dá não, gente. Pelo amor, parar com esse negócio, pelo amor de Deus. Ô, Ju, eu vou dizer para vocês. Não deixem de avaliar iodo nos pacientes, não. Os profissionais de saúde que estão aqui com a gente, não deixem de avaliar iodo. Não, eu vou dizer para vocês, eu trabalho, eu dou um curso de suplementos. A Ju, eu dou aula no curso da Ju, eu falo sobre tireoide, eu dou aula de fisiologia da tireoide no outro curso que eu tenho. Prestem atenção que eu vou dizer para vocês. Eu conto nos dedos as pacientes que estão precisando usar iodo no consultório, nos dedos. E eu atendo muita mulher, mas muita mulher grávida, mas muita.
Então, assim, a grande maioria está com excesso. A grande maioria, inclusive, eu peço para procurar produtos que não contenham iodo. Olha só a que ponto nós chegamos. Então, a gente tem que entender a fisiologia, aplicar na prática e entender os desfechos clínicos que a gente vai ter. Se você não está conseguindo entender essa linha do tempo aí, vai ser prejudicial. Lugol, para mim, é uma das piores coisas que a gente pode fazer durante a gestação. Eu sei que tem muitos profissionais que prescrevem, que, enfim, acreditam no Lugol e nos princípios do Lugol. Na gestação, pelo amor de Deus, não prescrevam, porque a grande maioria não vai precisar. Aliás, a grande maioria não. Eu desconheço indicação qualquer na gestação para os níveis de iodo que serão prescritos quando se prescreve algo nesse nível. A Ju falou de 100 a 150 microgramas nesse trabalho dela. A Organização Mundial de Saúde, e por isso que os polivitamínicos têm, é o que eu digo, tem coisas que são feitas por um cara que fica sentado numa cadeira, nunca encostou a mão no consultório clínico, não tem ideia do que é a prática clínica, leu alguma coisa em algum lugar e fala assim, agora a gente vai fazer dessa forma. A Organização Mundial de Saúde preconiza que todos os suplementos tenham iodo. A Organização Mundial de Saúde, coitada, e aí eu já vou falar de novo que eu tô ácida mais uma vez, está perdida e desatualizada há algum tempo já em relação a algumas orientações da gestação. Gestação, se vocês estão lendo esse tipo de protocolo, gestação, coitada, também as pessoas ignoram demais as informações da gestação. E a Organização Mundial de Saúde preconiza isso. Então é o seguinte, fica a indústria farmacêutica que fala assim, não, a Organização Mundial de Saúde preconiza 150. Enfim, a 150 você está tomando o polivitamínico com 150, só que seu TSH está subindo e você não está entendendo o que está acontecendo, sua tireoidite de Hashimoto piorou, seu volume tireoidiano aumentou, você está tendo efeitos relacionados a isso, você tem sintomas de hipotireoidismo, mesmo suplementando, e você não está entendendo essa correlação e nem o profissional de saúde que está atendendo, você está entendendo essa correlação. Então, essa pode ser aí um dos caminhos. Eu realmente Deixa eu explicar aqui para o pessoal, que a gente acabou de falar assim, ó, se for para dar... Isso. Se for para dar 150 microgramas de iodo, se for para dar. Sim. Sabe quanto que tem em 2 gotas de solução de Lugol? Quanto tem de iodo em 2 gotas de uma solução de Lugol? 5 miligramas. 5 miligramas são 5.000 microgramas. Então, assim, isso é um absurdo de iodo em uma situação onde o iodo pode fazer mal. Exato. Nós não estamos demonizando iodo de jeito nenhum. Nós Muito só pelo estamos contrário. dizendo que existe um exagero de prescrição, uma irresponsabilidade de prescrição até, né? Porque na maioria das vezes esses médicos eles estão receitando porque bateram na orelha, deram uma orelhada lá, viram o vídeo do YouTube, do XPTO, que falou que tem que tomar, porque o iodo e lá, lá. E aí não vou falar mais nada, mas é isso aí que todo mundo sabe. E ficam prescrevendo isso, copia e cola, tá? Ah, mas é pouquinho de iodo. Aí você vai lá olhar um pouquinho, é 300 microgramas de iodo. É muito para alguém que não tem ferramenta enzimática para usar esse iodo. Exato. Porque não basta tomar, tem que usar. Tem uma outra coisa que é bem importante a respeito de iodo, e lá no curso, a Bruna até, né, eu ousei fazer, vou colocar uma aula sobre iodo. Ali num pedaço ali do curso. Daqui a pouco esse curso não vai dar para ser em 2 dias, vai ter que ter uma semana. Então, me chama para falar, porque eu falo nesse diodo. E aí, o que a gente precisa entender também? O iodo em excesso, todo nutriente que a gente prescreve, todo nutriente que a gente dá para uma pessoa tomar, ele precisa, além de ser tomado, ser absorvido. Perfeito. Se ele não é absorvido, ele vai fazer um cocô vitaminado, só isso. E o iodo, no trato gastrointestinal, pro microbioma intestinal, se o microbiota intestinal, antigamente a flora intestinal, não for boa, esse iodo piora ainda mais. Exato. Então, a gente também tem que ter esse cuidado de não criar um ambiente de microbioma intestinal desfavorável, porque eu dei um nutriente que, para começo de conversa, não precisava ser dado. Exatamente. E microbiota intestinal é importante para todas as fases da nossa vida, inclusive para a gestação. Estou errada ou estou certa? Inclusive para imunorregulação. Se você tem uma microbiota desfavorável, isso sinaliza para o seu sistema imunológico. Isso perpetua sinalizações do sistema imunológico que são alteradas, porque agora você tem bactérias que são, enfim,
prejudiciais a esse ambiente do sistema imunológico, e isso vai agravar ainda mais o ambiente que você tem, as condições que você tem para controle da sua doença autoimune. Então, enfim, a base, né? A gente precisa das sinalizações do sistema digestivo, do sistema digestório, como todo mundo a forma correta. Não me acostumei com isso, não. Eu também não, a forma correta, mas não consigo falar isso, não. Eu também não consigo, não. Por isso que eu me corrigi agora, que eu não consigo falar. Eu sei que tem que ser digestório, mas eu acho tão feio. Parece eu também não gosto de digestório. Mictório, alguma coisa assim. Ai, não sei. Não me acostumei. Também não me acostumei ainda. Mas, enfim, a gente vai precisar dessa flora, dessa microbiota intestinal aí para boas sinalizações do sistema digestório. O que mais que a gente pode... tem uma outra coisa. Eu posso falar, já que a gente está falando sobre nutrientes, deixa eu te mandar outra coisa. Eu acho interessante a gente falar sobre suplementos durante esse período, porque as pessoas dão iodo, mas não dão vai tomar Lugol durante a gestação, é maravilhoso, mas não compreendem, às vezes, as outras coisas que são importantes no meio do processo, né? Então, às vezes, a gente vê uma paciente tomando Lugol, mas com deficiência de algumas coisas que são interessantes, por exemplo, vitamina D, vitamina A, que são vitaminas lipossolúveis imunorreguladoras, deficiência de zinco, deficiência de selênio, deficiência de magnésio, de ferro. Eu ia deixar o ferro até para o final, para a gente poder falar sobre ele também. E aí a gente começa assim, peraí, não tem muito sentido. História. Eu abri uma caixa de pergunta ontem para responder, e a pessoa falou assim: o que você acha do profissional que fala que tem que usar vitamina B9 no primeiro trimestre? Eu falei, eu não acho nada, isso está desatualizado. É uma questão muito simples. A pessoa não sabe nem para que ela está prescrevendo. Se você repete que é deficiência do tubo neural, no mínimo você está atrasado aí em 30 anos na produção científica. Mas dito isso, a pessoa que prescreve, não, vou prescrever por causa da tireoide. Mas peraí, iodo? E o que vem junto? O iodo é uma parte. E o resto das outras centenas de coisas que vão acontecer no meio desse processo aí? Qual é o ambiente imunológico? Qual é a condição de nutrição? Enfim, você precisa de iodo, mas você precisa de selênio, você precisa de zinco, precisa de vitamina D, de vitamina A, você precisa de ferro, precisa de magnésio, precisa de atividade física, de controle do ciclo circadiano. De mitocôndria. Então, de mitocôndria funcionando. Então, é esse o contexto do curso da Ju. Como já estamos indo para a quarta aula, a gente já tem aí eu participo dos cursos, sento ali na cadeira e participo dos cursos, vejo exatamente do que está sendo falado. A doença da tireoide é uma autoimunidade da tireoide. As pessoas falam assim, tireoidite de Hashimoto. No curso, a Ju vai explicar para vocês que são manifestações, milhares de manifestações diferentes, uma delas no sistema nervoso central, que eu acho isso fantástico, absolutamente fantástico. E compreender esse contexto nutricional para você entender, inclusive, que, pelo amor de Deus, iodo é uma parte do negócio. As pessoas ficam inflamadas com iodo para tireoide, mas não leu ainda o manual que tem que prescrever. Não tem a nutrição básica, né? Pelo amor de Deus! Não tem o básico. Não lê os trabalhos de selênio para doenças autoimunes, aí o negócio está feio. Então, não se esqueçam que é o complexo de tudo isso, e não é um nutriente que vai fazer. E eu falo isso o tempo inteiro também. Não é, na gestação funciona às vezes, eu tomo Lugol, então agora vou resolver o meu problema. Não vai resolver nada tomando só Lugol. Você tem que resolver o seu problema fazendo muito mais. Se sente até melhor quando toma o iodo, né? Eu digo que é um red flag ainda, porque às vezes começa a tomar o iodo. É pior ainda, e dá uma melhor. Quando a pessoa me diz assim, quando eu comecei a tomar iodo, eu melhorei de Lá vem bronca pela frente. Exato, porque tem um efeito rebote. É aquela melhorada antes de piorar. Da desgraça. Exatamente. Está inflamando mais ainda a tireoide. Eu e a Bruna, a gente é tão duplinha dinâmica nessa história de falar de gestação e tireoide e preparação metabólica e autoimunidade tireoidiana, que a gente vai junto, nós fomos convidadas juntos para participar do curso lá do IPGO, né? Esse ano a gente vai estar muito chique fazendo aula, muito chique para fertileutas, querida. Tá? Fomos convidados para falar para fertileutas. Olha a responsabilidade, porque a gente muda a prática da fertilização assistida. Que a gente muda. Vamos trabalhar junto, né? Exato. A ideia é que a gente melhore ainda mais os resultados de fertilização assistida, porque nós não estamos dizendo com isso que é só tratar a tireoide que está resolvido o problema de fertilidade, porque esse buraco está muito mais lá embaixo, não é só a tireoide, mas a gente pode ajudar, pode. Quem está dizendo aqui que eu pareço com a Xuxa? Gisele do céu! Tem nada a ver com a Xuxa.
Pô, tô parecida com a Xuxa. Eu tô bem, porque a Xuxa tá bonita, tá boa, né? Tá inteiraça. A Xuxa tá inteiraça. Não vou recusar. Não vou recusar a aparência. Mas normalmente falo que eu sou parecida com aquela Ana Furtado, aquela esposa do Boninho. Ali até acho que eu sou meio parecida mesmo. Confesso que até acho que é um pouco parecida. Sandra Bullock, que também já me falaram. Não, gente, só gente chique, hein? Pelo amor de Deus. Ah, querida. É elegância. Graças a Deus, né? É a elegância. Graças a Deus, né? Vamos lá. Bru, a gente tem aqui 5 minutinhos. Nossa, falamos um monte de coisa, já sacudimos as estruturas. Eu espero que sim. Eu espero que o pessoal saia daqui e faça inscrição no curso, de verdade. Obstetras, então. Pediatras, endócrinos, pelo amor de Deus, gente, não brinquem com tireoide na gestação, não. O negócio é muito sério. O curso até, aí vamos falar um pouquinho do curso. O curso que eu dou, que agora, dia 20 e 21 de agosto, o nome do curso, ele é Curso Doença de Hashimoto para Profissionais da Saúde. Isso. Então, são médicos, a imensa maioria é médico, mas tem muito nutricionista que faz. A gente já tem já tive farmacêutico e bioquímico, já tive fisioterapeuta já. Então, são pessoas que estão interessadas em aprender sobre saúde humana, ou até porque são portadores de Hashimoto e querem aprender um pouco sobre a própria doença. Eu acho isso super bacana. O curso agora é dia 20 e 21 de agosto, online, tá? Sábado o dia inteiro, domingo a gente vai até meio-dia, mas geralmente vai até mais ou menos 1h da tarde, por aí. Eu tenho um fellow também, essa segunda turma de fellow, então a gente já, no dia seguinte do curso, a gente já recebe 10 médicos lá na clínica para fazer um intensivão de atendimento. Esse ano vai ter umas novidades muito legais, essa segunda turma vai ter umas novidades muito legais, porque eu quero também ensinar esses 10 fellows, ensinar bem legal a usar ultrassom em sala, usar ultrassonografia tiroidiana em sala. Eu acho que isso vai ser bem, bem legal. Eu acho que isso agrega demais, né, Bruno? Muito. A gente, aí nos Estados Unidos, ultrassom é muito usado no consultório médico, né? O técnico até é um técnico de radiologia que faz os ultrassons, e aí depois o médico vai lá e confere, né? Mas isso. Nos Estados Unidos, aqui não é essa prática, né? Mas nos Estados Unidos é muito, o técnico vai lá e faz basicamente todo o exame de ultrassom. Então, esse curso, ele recebe o nome de doença de Hashimoto para profissionais de saúde, mas é muito mais uma homenagem ao Hashimoto, né, o Dr. Hakuru Hashimoto, que foi o que primeiro descreveu essa doença, mas é um curso sobre patologia tiroidiana, sobre fisiologia tiroidiana, sobre a ótica da medicina funcional, que é o que a gente pratica, é o olhar de medicina que nos fez nos apaixonar por medicina de novo, né, Bruno? Exato. Nos apaixonar de novo pelo estudo da saúde humana. Então, não é só sobre Hashimoto, os conhecimentos desse curso, desse fim de semana, eles vão servir, de certa forma, para gerenciar um monte de outras doenças autoimunes, um monte de outras situações clínicas. Eu sou suspeita para falar, porque, né, é o meu xodó. Eu sou suspeita também, porque eu dou aula e acho maravilhoso. Acho maravilhoso, acho que é imperdível e como estão as coisas aí? Conta pra mim agora, faltando 2 minutinhos. Tá maravilhoso. A gente está se adaptando ainda. Eu tô sem nada na minha casa. Não sei se vocês estão escutando o eco que está aqui dentro hoje. Enfim, algumas coisas diferentes aí durante essa pandemia. Eu já morei aqui 2 vezes, eu não sei para quem sabe disso. Eu morei aqui, eu estudei, inclusive, durante 1 semestre na universidade nos Estados Unidos, estudei na Universidade do Kansas. E eu, enfim, vivi situações diferentes. Então, eu morei no Kansas, em Washington, morei em Kansas, em Washington. Meu pai foi adido militar na embaixada. E agora eu tô morando na Carolina do Norte, que foi o lugar que eu escolhi. A Ju já sabia disso, é o lugar que eu tinha escolhido para morar, e por conta da universidade e uma série de outras questões. Mas eu tô vivendo nos Estados Unidos um pouquinho diferente do que eu estava acostumada. Eu não sei se vocês têm acompanhado isso, mas a gente está tendo uma demanda aí, enfim, caiu muito a produtividade, a quantidade de material disponível para a fábrica. A gente teve uma redução para comprar carro, não foi tão simples. A gente tinha o que estava disponível, teve uma redução de materiais. Mas continua o que eu queria, né? A gente mora numa cidade, a gente mora em Chapel Hill, uma cidade que é uma cidade essencialmente universitária. Então, a gente estuda na cidade da Universidade da Carolina do Norte, que é a universidade pública mais antiga dos Estados Unidos, onde Michael Jordan, até postei isso esses dias, onde Michael Jordan estudou e onde jogou basquete. Foi aqui que tudo começou.
Então, é uma cidade que é uma delícia, bem gostosinha, tem cara de cidade de interior, mas a gente está pertinho de Charlotte, de Raleigh. Eu estou a 1 hora de grandes centros, e eu estou a 3 horas da praia. A gente estava semana passada na praia, a gente está a 3 horas da praia, 3 horas da montanha e 4 horas e meia de Washington. Aí, fica de olho. Tudo uma delícia, a praia é geladíssima. Ah, tá maravilhoso. Alguém perguntou aqui, ó, a Rebeca, se a Bruna atende online. Atende, a Bruna continua atendendo online, né? Estou com lista de espera agora, mas se você quiser, tem que mandar mensagem e a Cristina marca vocês. Lá todas essas informações estão lá no meu perfil, não deixa de ir lá no meu perfil. Bru, obrigada, amei. Daqui a pouco o Insta derruba a gente. Vamos aproveitar o Dia meu pais. Um feliz Dia dos Pais pro Bruno. Aí, manda obrigada, um meu beijo amor. bem Obrigada. Crianças. Pode deixar que eu mando. Um bom domingo para vocês. Beijo pro Thiago. Feliz Dia dos Pais pro Thiago também, meu amor. Sim. Um beijo, Um beijo. bom domingo para vocês. Beijo para todos.